Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia e vamos hoje falar dela, uma das melhores séries de todos os tempos, Atlanta, que infelizmente chegou ao seu fim, mas eu vou contar nesse vídeo definitivo. Por que Atlanta é tão incrível? O que a sua narrativa tem de tão especial? Como foram as 3 primeiras temporadas? E afinal, qual o significado da sua temporada final? Eu vou analisar todos os episódios da 4ª temporada, todos, com um em especial, porque, pelo amor de Deus, o que é o episódio do Pateta? Então assim, ó, fica aqui comigo, deixa o like, assina o canal e vamos começar agora. Ao longo de suas 3 temporadas, Atlanta foi definida por sua extrema versatilidade e capacidade de nos surpreender o tempo todo. Tudo começa pela exploração da cena hip hop de Atlanta na primeira temporada. Aí deriva para uma perturbadora e quase cheia de horror Robin Season na 2 e avança para a aventura europeia na 3ª temporada. E na 4ª e última, Donald Glover e a sua equipe impecável de roteiristas provaram que esse programa poderia ser o que ele quisesse. São muitas e necessárias camadas, mas tem uma coesão de narrativa crescente e de evolução dos personagens que nunca se perdeu, convenhamos. Se interessa a linearidade básica de entender a evolução de um rapper e a sua entourage, nós temos. Os personagens realmente mudaram e cresceram. Eles evoluíram pessoal e financeiramente. A gente nota isso, concorda? Então, eles estão conscientes dos seus legados e de como aproveitar o que eles ainda têm. Só que mesmo depois, todas as temporadas, ainda é impossível saber para onde está indo qualquer episódio de Atlanta. Relembra aqui comigo. Atlanta é a série que apresentou um carro invisível, um Justin Bieber negro, o aterrorizante Ted Perkins, o funeral do Tupac Shakur em 2022, uma crítica contundente ao Tyler Perry e um CEO negro da Walt Disney Company. Então Atlanta sempre parece que poderia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa e ainda faz total sentido no contexto dessa série. O Donald Glover nos avisou lá no começo. Atlanta é uma Twin Peaks com rappers, uma série na qual tudo é claramente real e profundo, ainda que de maneiras inesperadas. Atlanta sempre resistiu em fornecer respostas concretas, e é preciso estar ciente que a série oferece vislumbres da verdade, mas o público principalmente tem que preencher o resto. E o final de Atlanta simplesmente reafirmou o tipo de série que Atlanta sempre foi. Uma produção que nunca perdeu o controle da sua identidade negra. Com seu afro-surrealismo, nenhum outro programa apresentou o nível de autoconsciência e de comentários criativos e profundos que Atlanta tem sobre ser negro e principalmente sobre ser negro na América. Para entender por que isso aconteceu, é preciso lembrar os seus feitos. Com Donald Glover no comando, como o criador e como showrunner, a série foi 6 vezes ganhadora do Emmy e uma das poucas a ganhar o aclamado prêmio Peabody. Foi reconhecida por ser um dos primeiros programas de televisão a ostentar uma sala de roteiristas quase inteiramente feita de profissionais negros. A co-produtora executiva, inclusive, da série, a Janine Neighbors, que é uma das criadoras, junto com o Glover, da série Swarm, já falou sobre o impacto mais amplo que Atlanta tem na indústria de maneira geral. Ela disse o seguinte: eu acho que Atlanta deu aos negros em Hollywood permissão para contar histórias estranhas e subversivas em 30 minutos. E nessa 4ª e última temporada, apesar dos avanços dos personagens, como eu já falei, nós entendemos que ao se reinventar e assumir riscos, Atlanta permite que os seus personagens sejam fluidos, tal qual a própria população de Atlanta. São adaptáveis e progressistas e extremamente críveis, mesmo com as abordagens surrealistas da série. Isso é muito importante. Depois de nós vermos toda a trupe numa turnê europeia, nós retornamos para Atlanta, entendendo muito que a visão de mundo do Earn, o personagem de Donald Glover, que ela se expandiu, o colocando em questionamentos sobre a sua vida naquela cidade, inclusive reavaliando o futuro que ele deseja com a Van, papel das Zazie Beetz, e a sua filha, Lori. E a vida naquela cidade também se mostra muito óbvia e limitante pro Paperboy, o Brian Tyree Henry, que se vê dependendo do dinheiro de jovens milionários brancos e sem talento que estão definindo o que é o cenário musical. Ele então resolve seguir o conselho da estrela do rap, Soulja Boy,
que interpreta a si mesmo na série e busca então a sua fazenda segura, um refúgio que a vida rural pode proporcionar. Já o Darius, do Lakeith Stanfield, um eterno nômade sempre existencial, permanece tão pacífico como sempre foi. Seja para tentar desenvolver uma air fryer numa loja de departamentos, isso no meio de um protesto, ou então sonhando acordado em um tanque de privação sensorial. Nesse vai e vem de possibilidades, Atlanta nunca esquece totalmente o formato de antologia que encapsula suas temporadas num grande arco teórico. Como, aliás, eu falei no vídeo que analisa a terceira temporada, que você pode assistir clicando aqui no card. Nessa última temporada, que é a temporada final, o surrealismo de Atlanta veio mais forte do que nunca. A gente vê, por exemplo, o Donald Glover dedicando um episódio inteiro a um falso documentário que alega contar a verdade sobre a Goof Movie, ou o filme do Pateta e a sua criação pela Walt Disney Company. A gente vai falar mais sobre esse episódio em seguida, aguenta aí. Mas no episódio de estreia, The Most Atlanta, nós vemos Earn e Van presos em um shopping, num looping eterno que acaba servindo como um purgatório, porque ele é cheio dos ex-namorados dele e dela, enquanto eles lutam para encontrar uma saída. Já o rapper Paperboy, ele embarca numa grande caça ao tesouro de um ídolo rapper falecido. E o Darius tá fugindo de uma mulher branca numa cadeira de rodas, que está empunhando uma faca, achando que ele é um dos saqueadores de uma loja. Esse primeiro é um episódio que serve para o Paperboy procrastinar a decisão sobre os seus próximos passos e pro Earn e a Van reavaliarem o seu relacionamento e o que eles significam um pro outro. Já o episódio 2, The Humblest Little Horse, mostra não só um Earn decidindo sobre uma possível mudança para Los Angeles, mas também um homem negro, o Earn, em terapia, algo muito raro de se ver na TV. E essas sessões servem para trazer algumas revelações. Em primeiro lugar, lembra da história da expulsão de Princeton, aberta no episódio 1 da temporada 1? Então essa história revela mais sobre a feiura abominável do racismo e principalmente como o racismo está profundamente enraizado na comunidade da Ivy League, que são as universidades de elite americanas, da qual Princeton faz parte. Valeu muito a pena a espera para ouvir essa revelação. E provavelmente esse episódio tem o melhor desempenho dramático do Donald Glover como Earn em toda a sua série. O seu humor, a sua vulnerabilidade, a sua raiva crua, tá tudo ali. Nós sentimos o que o Earn sente. E é um episódio que nos brinda com aquela trama que começa como B e vai se entrelaçando a história principal, na qual nós conhecemos a Lisa Mann, uma escritora entusiasmada pela publicação do seu livro infantil e uma falsa ascensão à fama até a reviravolta bombástica, na qual as peças se encaixam. A gente vê a virada e a vingança sombria do Earn. Já o episódio 3, Born to Die, perde um pouquinho do impulso inicial da temporada, entregando uma subtrama surrealista na qual é possível enxergar a sua intenção óbvia, que é falar que os rappers ficam velhos, sobre a inconstância da indústria musical, sobre qual será o próximo artista de sucesso com menos de 30 anos, mas o resultado é um pouquinho abaixo da média. O que é de melhor aqui, como sempre, são as nuances de atuação do Brian Tyree Henry, capaz de dizer muito sem pronunciar uma só palavra. Já em paralelo, nós temos o Donald Glover numa jornada insana para tentar assinar com um artista inalcançável que é o D'Angelo. Mas os comentários contundentes sobre racismo sistêmico estão todos aqui nesse episódio também. Emendando no episódio 4, a gente é relembrado que o Earn e o Wall, nosso Paperboy, são primos de uma mesma família maluca, não esqueçamos disso. Em Light Skinned, nós temos as boas e velhas confusões de idosos negros que compactuam com um dos motivos de Atlanta existir, segundo Donald Glover, que é mostrar às pessoas como é ser negro. Então eles são americanos, sim, são culturalmente específicos, mas aqueles tios e tias negros desse episódio poderiam muito bem ser os meus. E não esqueçam que essa é a primeira visão ampliada do papel de Earn em sua família desde o episódio Alligator Man da temporada 2. Só que em vez de entrar na briga como um sobrinho que ainda mantém um certo distanciamento como naquele episódio, aqui é a mãe de Earn quem desencadeia tudo. Então é um episódio sobre ressentimento entre irmãos e rusgas familiares profundas. É o cômico e o trágico se aliando de forma sensacional e sensível. Resumindo, esse é o melhor exemplo de episódio normal de Atlanta, que também é habilmente escrito e dirigido. É hilário e cortante, adorável e minucioso, um episódio de televisão fantástico de forma geral. Vamos agora para o angustiante Work Ethic,
é um episódio 5, todo centrado na Van, com ela e a sua filha Lori embarcando em um dia surrealista e com toques de horror em um grande complexo de estúdios de cinema comandado pelo assustador dono da coisa toda, o Kirkwood Chocolate. Se você pensou no Tyler Perry, tem mais um motivo. O título do episódio veio de uma citação do Tyler Perry de 2020, no qual ele menciona que escreve todos os seus roteiros. É aterrorizante ver a Van tentando reencontrar a Lori depois que ela desaparece, quando o Sr. Chocolate ordena que a sua equipe coloque a Lori em todas as cenas de todas as suas produções possíveis, quando tudo que a menina tinha ido fazer lá era acompanhar a sua mãe. É um episódio que nos questiona se não há problema em apoiar alguém apenas porque ele tá abrindo portas para comunidades marginalizadas. E afinal, se a qualidade do trabalho não estiver à altura, a gente deve apoiar a arte mesmo abaixo do padrão. Abrir portas para mais diversidade é crucial, mas também nós devemos querer que essas pessoas negras criem grande arte, não é? Alguém aí pensou em Tyler Perry? Há bastante tempo o trabalho do produtor, cineasta, diretor e ator bilionário é bastante questionado nesse sentido. E o complexo gigantesco de estúdios dele é alugado até para os filmes da Marvel, para ter uma noção da grandiosidade. Olha só a contínua representação ou subrepresentação da comunidade negra a partir de clichês bem nocivos à nossa cultura, bem como uma qualidade extremamente duvidosa da maioria dos seus filmes, dão muito pano para manga para discutir. Algo que nós também temos nesse episódio, além do desenvolvimento da personagem Van, é sermos blindados com o trabalho do Donald Glover como o próprio Kirkwood Chocolate e nos lembrarmos do desempenho incrível dele como Ted Perkins. Tu lembra aí? Glover é um camaleão e isso fica evidente aqui. Quando o episódio, então, ele se desvia daquele terror surrealista e vai para uma comédia pastelão, explorando as diferenças de gênero com uma facilidade tão grande, numa alternância tão bem-vinda e que só Atlanta pode fazer. Já o episódio 6, Crank That Killer, nos leva pelo caminho das teorias da conspiração, assassinos em série e cobiçados tênis do mercado negro. Crank That Killer remonta aos ídolos anos de 2007, quando Crank That, do Soulja Boy, dominava o rádio e girava inúmeros vídeos no YouTube de pessoas dançando. E a sutileza de Atlanta em relação aos comentários da cultura pop é incomparável. E esse episódio não é exceção, com o nosso Alfred, Paperboy, embarcando em uma jornada fantástica que é divertida, mas também é para abordar a obsessão da América do Norte por armas de fogo. A cena de tiroteio no shopping, onde todos os clientes sacam as suas armas ao mesmo tempo, é sensacional. E a habilidade de equilibrar comédia e drama, com momentos hilários e meio a angústia de ver o Al tentando escapar de não levar uma bala, é sempre algo muito importante de destacar em Atlanta. Em paralelo, o Ernie e o Darius visitam o Showman a fim de conseguir comprar um lançamento precioso da Nike. O grande lance é que o Showman não quer pagamento monetário, mas ele quer um beijo na boca de 8 minutos de Ernie e Darius. Isso é Atlanta. Dessa hilariedade, a gente vai para um episódio íntimo e totalmente fundamentado no cânone da série. Eu tô falando de Sleep Hunt, o 7º episódio, todo focado em, afinal de contas, definir o relacionamento do Ernie e da Van, acompanhados por aquele docinho que é a filha deles, Lori. Aqui nós temos os dois personagens em suas formas mais honestas e vulneráveis, sendo que Earl tem a missão de convencer Van e Lori a se mudarem para Los Angeles com ele, com fisicalidade quase zero, e não é preciso, nós acompanhamos diálogos comoventes e contundentes através do delicado trabalho dos dois atores, que realmente é crível demais em transmitir o amor entre os personagens. Um episódio quentinho, como um cobertor aconchegante e uma noite fresca de outono. Agora vamos falar dessa preciosidade, mais uma obra de arte, alinhado e talvez superior a episódios como Ted Perkins, Three Slaps e Bam. Eu tô falando de The Goofy Who Sat by the Door. Algo como O Idiota que Sentou à Porta. Existe uma boa chance de você ter visto a Goofy Movie, filme de 95. Agora imagine Atlanta se propor a fazer um documentário falso narrando a ascensão e queda do CEO fictício da Disney por trás daquele filme. E olha só, mais uma vez, se você é dos que lamenta esses aparentes desvios que parecem abandonar a narrativa principal e os seus protagonistas, episódios como esse servem, como tantos outros, em que nós não vemos 4 protagonistas, são fundamentais para aprofundar a proposta de Atlanta, que é falar sobre raça e sobre o controle venenoso da supremacia branca sobre o mundo. Esse episódio, The Goofy Who Sat by the Door, já começa apresentando argumentos herméticos e legitimamente sólidos sobre por que Pateta
seria um personagem negro, e as mensagens que a Goof Movie transmite em um nível subtextual. As roteiristas desse episódio, a Francesca Sloan e a Karen Joseph Adcock, elas injetam muitas nuances e riquezas na jornada do Thomas Washington, esse CEO fictício e que ascendeu ao cargo mais alto da The Walt Disney Company inteiramente por engano, junto com as complexidades da sua vida que teriam influenciado a Goof Movie. Quando é que você pensaria que um filme de animação malucão e comovente, focado em crianças, poderia ter tanta profundidade, desde a exploração do excepcionalismo negro, da segregação e da paternidade negra, e até, como diz o documentário, a quantidade de queijo nas dietas afro-americanas. Thomas Washington, CEO, até teria dado ao filho do Pateta o nome do seu próprio filho, Max. É tudo muito verossímil, e aí é que reside o brilho desse episódio todo. O falso documentário, ou mockumentary, que é esse episódio dirigido pelo Donald Glover, ainda por cima é uma recriação estilisticamente impecável de um certo tipo de biografia de Hollywood com consciência sociológica, que vai misturando imagens da vida real, como aparece ali, né, da revolta de Los Angeles 92, com fotografias e videoclipes de Thomas Washington e a sua família, juntamente com imagens da jornalista Jenna Orphan, do astro do R&B Brian McKnight, tem imagens e tem a presença do ator e comediante Simba e de um grupo de atores que interpretam figuras importantes na improvável ascensão e queda trágica do Thomas Washington. É um episódio que atinge todas as marcas. Toda a construção desse CEO fictício, dos vídeos de casamento, fotos de família, testemunhos da família, primeiros trabalhos artísticos, trata o personagem como uma pessoa real, e a sua fixação no Pateta é compreensível em vários níveis. Além disso, The Goofy Set by the Door também aborda ostensivamente o passado racista da Disney e o seu lentíssimo avanço em direção a um futuro diversificado, como o fato de que a empresa só apresentou a sua primeira princesa negra em 2009. A empresa mais influente do mundo tardou bastante a abrir caminho para o progresso social. Esse episódio, ele é hilário, ele é comovente, contando habilmente uma história cativante sobre um homem que nunca existiu, mas que poderia ter existido. No final, o episódio ainda traz à tona a discussão sobre a saúde mental dos negros e como não se considerava a depressão e a ansiedade nos anos 90 em pessoas como Thomas, principalmente no que diz respeito às pessoas negras. Vamos de episódio 9, Andrew Wyatt, Alfred's World, que encontra o Alfred lutando pela sobrevivência na sua fazenda segura em meia hora realmente tensa e arrepiante. É uma viagem emocionante e inesperada, especialmente para penúltimo episódio de temporada. Mas é de Atlanta que a gente tá falando, então sempre espere o inesperado. É um episódio em que nós podemos ver o Alfred em vislumbres dele mais feliz, aproveitando a vida em lindas terras agrícolas no meio do nada. Ele parece apreciar a simplicidade de tudo isso, e parece que a gente tá ali com ele, vivenciando cada momento com o sentimento que sempre construiu esse personagem. Ele alcança sucesso, ele alcança aclamação como rapper, mas aparentemente o Al é uma pessoa em um estado perpetuamente melancólico. Você pode ver nos olhos dele. Então ele segue o conselho do Soulja Boy de investir em uma fazenda segura, aparentemente acredita que vai encontrar paz naquele lugar. É claro que a sua fazenda segura se transforma no oposto. A primeira metade é mais lenta, quase como o início de um filme de terror, até que a ameaça real vai se materializando. E tudo, desde a cena do trator até o Alfred lutando contra o porco selvagem, nos mantém numa tensão absurda. E pra mim, até a cena em que ele entra naquela loja, com um proprietário com cara de supremacista, com uma bandeira americana na parede, feita com cartuchos de arma, e um cartaz também escrito: "Aqui nós não chamamos a polícia". Tudo é tenso e totalmente assustador. E percebam, o fato de o espaço seguro de Alfred não ser genuinamente seguro parece um comentário sobre os perigos desse mundo para nós, pessoas negras. Perigo em Atlanta, perigo na fazenda, é mais um episódio com a presença hipnotizante do Brian Tyree Henry, com direção primorosa do Hiro Murai. E uma curiosidade, Andrew Wyatt, que dá nome ao episódio, foi um pintor que produziu principalmente obras de estilo regionalista. Ele pintou uma peça chamada Christina's Road, isso em 1948, retratando uma jovem em um campo grande, de costas, e nós vemos uma recriação dessa peça em uma cena em que o Alfred se senta no campo, perto da sua casa de fazenda. Atlanta é isso, repleto de muitas camadas. E agora vamos pro grande finale, episódio 10, It Was All a Dream. Atlanta foi afinal tudo um sonho? O episódio esse nos lembra Inception e uma das visões de Darius dando o tom do episódio todo. É uma bela despedida para uma das melhores séries de todos
os tempos. E isso não é um exagero. É um episódio que destaca o Darius, e como um grande fã desse personagem, que é maluco e que é genial, eu o adorei. Embora a gente tenha visto tramas B de Darius em episódios anteriores, com exceção, aliás, do impressionante Ted Perkins, ele nunca teria ocupado o centro do palco como a narrativa que ele ocupa agora. Parece apropriado que um personagem tão intrigante, tão enigmático, mas ao mesmo tempo um livro aberto, tome as rédeas pro final da série, com uma atuação elegante e sensível do Lakeith Stanfield, em que pela primeira vez nós vislumbramos a sua vida pessoal. E mais do que isso, visitamos com ele o seu irmão falecido. Tem um fato nessa série que é o seguinte: as aventuras sombrias, absurdas e surrealistas de Atlanta nunca parecem cansar o Darius, já perceberam? Ele entra e sai delas com facilidade. Talvez seja a abertura da sua mente, as suas declarações muitas vezes instigantes. Isso fica evidente quando ele menciona as cápsulas de privação pro Earn e pro Alfred, que descartam a ideia de participar de tal coisa. Mas percebam que ao longo da série nós vemos o Earn, Van e Alfred protestando incansavelmente contra o surrealismo, contra o absurdo que vai surgindo à sua volta, lutando para manter os pés no chão, enquanto as suas façanhas ameaçam sempre arrancar eles da realidade o tempo inteiro. No entanto, o Darius sempre segue o fluxo. Ele aceita a loucura como ela surge, portanto não seria exagero presumir que talvez tudo isso, toda a série, seja um sonho que ele inventou enquanto estava na cápsula de privação. Em vez do peão do filme Inception, a ligação de Darius com a realidade é uma voluptuosa juíza Judy. Mas por que isso? Porque ela tá sempre na TV. É certo que é um barômetro sólido pro que é real. As várias experiências de Darius são aparentemente reais, e só quando algo sutilmente fora do lugar se desenrola e que nós começamos a questionar a realidade. É um episódio que se alterna engenhosamente entre o controle precário de Darius sobre o mundo real e a visita de Alfred, Earn e Van a um novo restaurante de sushi de propriedade de um homem negro. O que pode dar errado num restaurante? Talvez o fato do chefe querer te forçar a comer o venenoso baiacu, até trancando as portas do estabelecimento para isso acontecer, mas a chave de tudo talvez esteja na frase de Darius, que ele diz: talvez seja apenas um sonho meu e vocês estejam nele. O fato é que It Was All I Dreamed é um final de série digno desse show. É inovador, é fluido, é hilário, sombrio, comovente e inteligente. É direto e silenciosamente observador, tudo ao mesmo tempo, e que termina sem despedidas, porque Atlanta começou com os 4 e terminou com os 4. Mas, meus queridos, será que foram 4 temporadas de uma série impecável e inovadora por causa dos sonhos de privação do Darius? Ou talvez nada disso. O Alfred Diamante tá realmente lá na fazenda, bem, Ernie, Van e Lori estão em Los Angeles aproveitando e deixaram o Darius sozinho em Atlanta. Talvez o que nós vemos nesse episódio seja uma visão da última noite desse grupo juntos na cidade, antes de eles se separarem. O Darius não quer abandonar tempos mais felizes. Mas talvez Darius realmente roubou uma Maserati rosa enquanto ajudava seus amigos a fugir de um restaurante de sushi. O fato é que é preciso muito talento para criar uma obra de arte tão evocativa e surreal, com múltiplos resultados variáveis, como é Atlanta. Uma série baseada na realidade, nas verdades sociais, muitas vezes desconfortáveis, que talvez não reconheçamos no nosso dia a dia, com um surrealismo poético e visceral, que é como a cobertura de um doce que você deixa para degustar por último. O certo é que ainda que nós vamos estar teorizando sobre Atlanta durante muito tempo depois que a poeira desse programa baixar. Tá aqui uma série extremamente cativante e histérica ao mesmo tempo, que nos manteve sempre em suspensão, e tão cedo nós não veremos algo assim novamente. Muito obrigado por estar junto, deixa aí o seu like, assina o canal e não esqueça de compartilhar também esse vídeo. Um beijão pra vocês, me sigam aí em todas as redes e até a próxima.